de peso, então assim, não é só comportamental, Sim. né? Às vezes a pessoa nem tem uma ingesta calórica tão elevada e acaba tendo a tendência ali de ganhar mais peso, mas é o que eu gosto de falar muito, assim, genética é tendência, mas não é sentença. Então assim, existem coisas que podem ser feitas para modificar essa tendência, né? Mas a obesidade, ela é definida pelo aumento de gordura corporal, às vezes a pessoa tem até um peso adequado, né? Porque a gente classifica a obesidade pelo IMC, que é o índice de massa corpórea. Mas hoje já se propõe também uma estratégia da avaliação da gordura corporal. Então pode ser que a pessoa, você olha, ela nem pareça, que é o que a gente chama de falsa magra. Isso. Né? Só que como a gente hoje tem exames, outras avaliações que a gente consegue determinar a composição corporal, hoje a gente já define obesidade também pelo aumento da gordura corporal. Então pode ser que algumas pessoas, mesmo tendo um peso normal, se ela tiver o excesso da gordura corporal, ela pode ser definida como um paciente obeso. Olha isso. E os riscos aí ficam muito semelhantes ao diabetes mesmo, né? Olha aí. Porque a gente sabe que ele influencia em todas as complicações. Por exemplo, ele piora a glicemia, piora o tratamento do diabetes, ele aumenta o colesterol, ele acaba te deixando mais pesado, pode sobrecarregar os joelhos, o que te deixa ainda mais sedentário, ele sobrecarrega o pulmão, sobrecarrega o coração. Meu Deus, olha isso. Então, assim, essas doenças, quando se somam, né, o que a gente chama de síndrome metabólica, elas vão se alimentando e aí vai aumentar o risco de infarto, de AVC, de doença renal, de amputação, de tudo isso que a gente fala em relação ao diabetes também. Então, assim, obesidade tem que ser encarada como uma doença e tem que ser tratada como uma doença. A gente precisa tirar esse estigma, né, que é uma escolha, que é só fechar a boca. Claro que é fundamental, dieta e atividade física, ninguém está falando isso, assim, é absolutamente fundamental. Mas é uma doença e pode ser que em alguns momentos precise de medicação, sim. Muito. Ainda falando sobre a obesidade, doutora Lívia, ela pode trazer alterações da menstruação? Pode, tá? É muito comum, ela pode trazer algumas alterações hormonais, justamente porque, assim, a gordura acaba virando como se fosse um órgão endócrino mesmo, inflamatório. Sim. E ela é capaz de produzir substâncias que afetam os outros hormônios. Então, assim, é muito comum a mulher com obesidade ter irregularidade menstrual. E, nesse caso, ela pode ser tanto atrasar, ser ciclos longos, ou ter sangramentos durante o ciclo, com ciclos curtos. Ela é muito... a resistência insulínica, propriamente dita, atrapalha muito a ovulação, que é o que a gente pode ocorrer a síndrome do ovário policístico. Então, assim, essa mulher pode, inclusive, ficar infértil. Olha né? isso, Então, a obesidade gente. é uma causa de infertilidade que a gente precisa ter muita atenção. A gordura, ela acaba produzindo estrogênio, um tipo de estrogênio ruim. Então, afeta muito esse ciclo menstrual da mulher, afeta a ovulação, afeta a fertilidade, pode trazer sangramento uterino anormal. E uma coisa que a gente tem que ter muita atenção, principalmente na mulher pós-menopausa, essa gordura, essa produção de estrogênio inadequada, aumenta o risco de câncer de mama, tá? Muito. E câncer de endométrio, esses cânceres relacionados ao estrogênio. Então, a gente tem que ter ainda mais atenção na mulher com obesidade no pós-menopausa. Maravilha. Falou aqui da mulher, você que é homem, está assistindo aí, achou que você ia ficar fora, né? Vai não. E no homem, a obesidade pode trazer baixa da testosterona? Doutora? Você acredita que também pode? É mesmo, doutora? É bem comum, inclusive. Tem estudos que mostram que mais de 50% dos pacientes homens com obesidade têm baixa de testosterona e pode trazer infertilidade também. Olha isso. Tá? E aí, alguns motivos são os mesmos da mulher, porque realmente a gordura converte aquela testosterona em estrogênio, então diminui aquela quantidade de testosterona circulante. E existem outras alterações também relacionadas à leptina, ao aumento da gordura abdominal, que trazem essa baixa de testosterona. É até uma síndrome que a gente chama de MOSH em inglês, que é o hipogonadismo masculino relacionado à obesidade. Olha aí, gente. Tá? Então, assim, existem muito estudo nessa área de intervenções mais diretas ou indiretas, mas no fim das contas, o que muda o que resolve é a redução do peso, né? Você diminuir aquela gordura corporal, diminuir essa conversão periférica, que aí esses níveis se reestabelecem, mas é muito comum também. Que aula, gente! Pelo amor de Deus, que coisa boa! Eu amo fazer isso aqui, eu já falei aqui, sabe? São informações que a gente fica passando, não é assim mesmo. Então, hoje aqui, especialista, a doutora Lívia Kotrick, endocrinologista, abrindo aqui a nossa mente, viu? Alertando a todos nós. Já que estamos falando aqui de obesidade, aí normalmente associada à gordura. E a gordura no fígado?
Ó, com certeza você fala assim, Ih, vai falar agora. Agora vai falar, eu já estou com esse negócio. O que é isso, doutora? Isso é importantíssimo, tá? Principalmente esses pacientes que a gente acompanha, a diabetes, a obesidade, a gente acaba pedindo ultrassom de abdômen que, dentre outras coisas, né, pode ver os rins, pode ver se tem cálculo na vesícula, cálculo renal. A gente pede também para ver gordura no fígado, tá? Que é muito relacionada ao que a gente chama de síndrome metabólica, né? O diabetes, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol. E esse processo, gerando inflamação, tudo isso, aumenta a gordura no fígado. E qual o perigo disso? Com o tempo, anos de evolução, pode evoluir com disfunção do fígado mesmo. E esse fígado vai fibrosando, vai cicatrizando, chegando até desenvolver uma cirrose. Meu isso Deus. mesmo, né? É claro que a bebida alcoólica influencia muito nisso, sim. mas hoje a gente vê muitos casos de cirrose apenas, entre aspas, apenas Sim. pela obesidade, tá? Que é o que a gente chama de esteatohepatite não alcoólica. É por isso que tem gente que fala assim, pô, eu nunca botei um gole de álcool na boca, fulano nunca botou um gole e tá com cirrose. Então é isso, né, doutora? Perfeitamente, é isso mesmo. E hoje é uma preocupação muito maior, na verdade, porque se a gente pegar o crescimento de obesidade, de diabetes, de síndrome metabólica que a gente vem vendo, isso é uma grande preocupação para o futuro, tá? Hoje, o câncer, a cirrose pode evoluir com a hepatocarcinoma, que é o câncer de fígado, que é um câncer gravíssimo, né? Hoje ele já está em 5º, em alguns países, 6º lugar no índice de câncer e de morte por câncer. E a perspectiva disso, se nada for feito para mudar esse cenário, é que dobre a quantidade de câncer de fígado em 25 anos. Então, assim, é um problema muito real. Verdade. Que a gente está assistindo acontecer, que tem intervenção para ser feita, que é a mudança do estilo de vida, que em muitos momentos pode ser necessário medicação, só que a gente acaba sendo limitado porque não tem políticas públicas, porque o paciente também não busca ajuda, aquele indivíduo não tem recurso para identificar, ou também alguns não ligam. Então, assim, requer realmente muita atenção, porque já é um problema grave atual e a perspectiva é que seja ainda pior nos próximos 25 anos, ocorrendo aí o dobro do que a gente vê hoje. E essa questão, em tese, ela é silenciosa, né? O sujeito tá ali, para ele tá normal, sente uma dorzinha aqui, se é que sente, quando vai ver, já passou. Quando vai fazer o exame de sangue, por exemplo, né? Quando chega o resultado lá da ultrassonografia do abdômen total, leva um susto, né, doutora? Exatamente. Tanto a hipertensão quanto o diabetes são chamados de mal silencioso, né? Elas vão ali agredindo, o colesterol também faz isso, né? Elas vão agredindo de pouquinho em pouquinho e realmente você não sente nada. E quando você não sente nada, você acaba não buscando ajuda, você acaba não dando a devida importância. Só que dia a dia, ano após ano, aquela agressão ali vão estabelecendo lesões de órgão-alvo e quando você percebe, ela já é no desenvolvimento de um infarto, de uma doença renal grave, de uma necessidade de hemodiálise, aqueles